E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o anúncio da Panini de que os preços dos quadrinhos sofrerão reajustes no ano de 2021. Sim, meus queridos, a Panini andou soltando algumas notas, né, tanto no seu catálogo dos meses de novembro e dezembro, dizendo que as publicações sofreriam algumas modificações, como também nas redes sociais. A referida editora também saiu soltando algumas notas sobre esse assunto e também acabou dizendo que, por conta de toda a situação vivida no momento, eventualmente haverá, no caso, um reajuste dos preços das publicações. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a gente não deve olhar com surpresa o fato da editora dizer que vai ter aumento. O que a gente tem que olhar com surpresa é o fato da editora ter avisado que vai ter aumento. Porque, via de regra, ela não faz isso, ela só aumenta, né? Então, a questão não é essa. A novidade é ele estar avisando antes que isso vai acontecer. A outra coisa é que não é de se estranhar que vai acontecer. Hoje mesmo o gás aqui de casa acabou e eu fui comprar um botijão de gás novo e eu recebi a notícia por meio do entregador de que o preço subiu e que até o final do ano deve subir mais uma vez o preço do gás de cozinha. Pois é, isso não é uma boa notícia. O combustível subiu, o arroz subiu, o feijão subiu, o óleo subiu, enfim, está tudo aumentando de preço. Por óbvio, o quadrinho também estaria aumentando de preço. Então, a questão, e nem deve soar como novidade na minha opinião, o fato deles terem dito que vai ter um reajuste. O que me preocupa não é o reajuste em si, mas o tamanho do reajuste, porque isso não foi dito. Ou seja, quanto que vai aumentar esses preços, para quanto que vai ser o preço de capa desses quadrinhos quando sofrer um reajuste. Por quê? Porque nós sabemos que os quadrinhos não estão baratos, nós sabemos que os quadrinhos a cada ano tem ficado mais caro e tem ficado cada vez mais difícil da gente seguir aí colecionando os nossos queridos gibizinhos, justamente por conta desses reajustes de preço, fora o volume de publicações que nós temos. Então, o problema, muitas vezes, vai recair sobre isso, o tamanho do aumento. Por quê? Porque dependendo do tamanho do aumento, a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente já tem feito, pelo menos boa parte dos colecionadores tem feito já tem algum tempo, cortando títulos, porque não está dando para cortar ou aumentar os valores que a gente gasta com quadrinhos por mês. E por que não está dando? Porque com o aumento de preço de todas as outras coisas, a gente vai tirando, por óbvio, dos quadrinhos, ou daquilo que a gente tinha para colocar nos quadrinhos, e levando para outros setores da vida da gente, dentro da casa da gente, porque são setores mais importantes do que a questão da compra de quadrinho, porque vocês sabem, quadrinho é supérfluo. E quando entra num assunto assim, ele fica complicado, porque dependendo do tamanho do aumento, também vai demandar um tamanho de ajuste que vai fazer a gente ficar cortando cada vez mais títulos. E isso me preocupa de uma forma assim, bem expressiva. Por quê? Porque hoje a gente tem um número de editoras bem, assim, um número bacana de editoras que está publicando quadrinhos, né? Tem o Pipoca Nanquim, tem a Panini, tem a Darkside, a gente tem a Geektopia, a editora Nemo, a Veneta e por aí adiante. Ou seja, tem muitas editoras publicando quadrinhos. Não só isso, a gente tem ainda as produções de quadrinhos independentes, produções que estão sendo financiadas no Catarse e por aí adiante. Então a gente tem um leque de oferta bem significativo. A gente tem um número de publicações que tem saído por ano muito expressivo. E se não tivesse tido Covid-19 esse ano, provavelmente a gente teria um número até maior de publicações do que foi lançado. Então a gente está vendo aí as editoras publicando mais e mais, mais e mais. E o que está acontecendo com a gente quando consumidor de quadrinhos? Nosso poder aquisitivo tem diminuído consideravelmente por conta desses aumentos de preço. Por quê? Porque o nosso ganho não tem sido reajustado na mesma proporção que os gastos, que os preços têm aumentado. Então, à medida com que isso vai acontecendo, a gente está gastando mais para comer, a gente está gastando mais para se vestir, a gente está gastando mais para morar. E à medida com que a gente vai gastando mais para comer, para vestir, para morar, a gente vai ter que ir tirando de outras coisas. E quais são essas outras coisas? Muitas vezes é aquele passeio que às vezes dá para fazer entre a família, com a família. Muitas vezes é aquele momento que dá para você de repente querer sair para tomar um sorvete, você acaba tendo que restringir isso. Aí se você comprava, sei lá, 3, 4 gibis, você passa a comprar 2, passa a comprar 1. Por quê? Porque
causa dessa situação que a gente está vivendo. E, na minha opinião, se continuar nesse ritmo, com reajustes de preço dentro dos quadrinhos e dentro de outros setores que a gente tem que consumir, né? Até porque comida é uma coisa que não dá para ficar sem consumir. Ou seja, se a gente continuar nesse ritmo que está indo e a gente tendo que tirar cada vez mais dinheiro do bolso para sobreviver e não tendo os devidos reajustes, a minha preocupação é que vai chegar uma hora em que vai ter um número tamanho de quadrinhos em oferta que não vai ter quem compre. Pois é. Por quê? Porque também tem um monte de colecionador, tem vários colecionadores que têm perdido o emprego. Vira e mexe, alguém nos comentários aqui no canal comenta: eu perdi meu emprego, eu não tenho mais emprego, ó, o meu ganho caiu pela metade, a situação aqui está complicada, não estou conseguindo comprar quadrinho. Então o que está acontecendo? Se continuar nesse ritmo, daqui a pouco a gente vai ter N editoras publicando um montão de coisa, incluso a Panini, e a gente vai ter um outro problema. A gente vai ter nós, consumidores de quadrinhos, cortando cada vez mais gastos para poder comprar gibi, para poder comprar mangá, e diminuindo cada vez mais o número de títulos e tendo uma demanda, uma oferta de produto muito grande. Vai chegar uma hora em que um dos dois lados não vai aguentar mais. E o que vai acontecer? A gente vai parando de comprar e o outro lado continua oferecendo um número expressivo de produtos com um preço expressivo. Por quê? Porque a gente está aí vivendo um momento em que o quadrinho está cada vez mais caro, porque ele também está cada vez mais luxuoso, cada vez olhando, o pessoal das editoras tem olhado sempre o colecionador como produto de nicho, e essa coisa toda dele ficar cada vez mais bonito, e quanto mais bonito, mais caro, vai chegar uma hora que vai ter um monte de coisa bonita, só que a gente não vai poder comprar, porque o nosso ganho está diminuindo, as editoras vão estar oferecendo, e aí vai fazer BUM! Pois é. Por quê? Porque vai ter coisa demais e gente de menos para comprar. E esse negócio me preocupa. Então, a gente precisa aí de saúde financeira no bolso da gente para poder comprar quadrinhos. E a gente também precisa de uma demanda das editoras que, enfim, tem que, sei lá, se portar de uma forma que atenda essa demanda, sabendo que se a coisa continuar do jeito que está, o mercado acaba ficando insustentável. E isso é preocupante, principalmente para a gente que curte quadrinhos, né? Então, é uma coisa que me preocupa, essas notícias de aumentos de preço, né? Eu poderia ficar falando da Panini que um montão de vezes, ou um tempão, só que isso não faz muito sentido, até porque a gente sabe que o aumento viria. A minha preocupação é o tamanho desse aumento, como é que vai ser, como é que a gente vai lidar com isso no ano que vem, e se 2021, que está por vir, né, que tomara que seja um ano melhor, mas ao mesmo tempo a gente vai ter muitos desafios e muitas sequelas do que foi 2020, e isso também complica um pouquinho o nosso meio do campo. Então eu tenho preocupação sim que em 2021 a bolha exploda de vez e a situação fique muito complicada. Bom galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva no canal e também esteja ativando o sininho aí para você receber notificações todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal. Deixe sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Eu vou ficando por aqui, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.